Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar vendo este vídeo. E ele tem por finalidade nós darmos prosseguimento à nossa escola bíblica dominical e a lição que nós estamos estudando, a lição de número 12, que ela tem por título Jesus, o Homem Perfeito, no qual faz parte da nossa revista sobre justamente a raça humana, a sua criação, a sua queda e a sua redenção. Portanto, é importante nós destacarmos, irmãos, que a lição de número 12, com esse título, Jesus, o Homem Perfeito, ela tem por textuário registrado em Lucas, no capítulo 2, e o versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Bom, aqui a gente já começa a fazer algumas observações e tirar algumas lições para nós. Em Lucas, da forma que foi mencionada, descreve Jesus Cristo, que estava numa fase de prosseguimento, e é bom lembrar que nós estamos falando do Jesus encarnado, e ele crescia em sabedoria, ou seja, intelecto. Havia uma progressão no seu intelecto. Ele crescia em estatura, ou seja, havia um desenvolvimento físico, e crescia em graça, no qual nos remete à ideia do seu crescimento espiritual. E aí nós vemos nesse mesmo versículo para dois âmbitos no qual Jesus, ou ambientes que Jesus crescia, a saber, para com Deus, ou seja, um crescimento de relacionamento que ia na vertical com Deus, e também diante dos homens. Então, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento espiritual era notório diante de Deus e diante dos homens. A nossa verdade prática, ela diz: verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica, ela está registrada em Lucas, capítulo 2, o versículo 40 ao 52. O objetivo geral, meus irmãos, é clarificar que o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os nossos objetivos específicos para cada tópico era expor a divindade de Jesus, explicar a sua humanidade e assinalar a perfeição de Jesus Cristo. Pois bem, na nossa introdução, já iniciando, e eu vou ler aos irmãos, diz da seguinte forma: se na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do Homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Nós vamos explicar isso mais tarde. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Pois bem, o primeiro tópico aqui, falando sobre Jesus, verdadeiro Deus, ela tem como objetivo nós apresentarmos a divindade de Jesus Cristo.
Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos sua divindade. Pois bem, irmãos, Jesus ele não tinha a sua porcentagem de 50% homem e 50% Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era divino e ao mesmo tempo homem. A sua parte da humanidade nós falaremos mais um pouco à frente, no segundo e terceiro tópico, mas vamos focar somente na divindade de Cristo. Quem mais tratou dentro dos evangelhos a provar e mencionar a divindade de Jesus foi o próprio evangelista e apóstolo João, no qual já enfrentava nos primeiros, ao final do seu tempo, já enfrentava grande perseguição e enfrentava já as primeiras teologias, heresias, a saber, os agnósticos, na qual queria tirar a divindade de Cristo, apresentando Jesus somente como um homem. E João, já no seu evangelho, ou evangelho escrito por ele já tenta mostrar a nós, aos leitores, que Jesus era homem e divino. Jesus ele tinha atributos tem atributos que somente Deus tem. E é importante destacar isso, porque sendo somente Deus possuidor de alguns atributos, qualquer outro ser mencionado que tenha esses mesmos atributos, totais, iguais e plenos, também é Deus. Vamos lá. No primeiro subtópico, sua eternidade do Pai, o comentarista ele faz a seguinte menção: o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Um dos principais atributos da divindade, e é a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, é a eternidade. É um atributo que somente Deus ele possui. Qualquer outra criatura que possa ter a eternidade é uma eternidade que tem dependência da fonte dessa eternidade. Por exemplo, se Deus nos promete a eternidade, não é que nós somos eternos, mas Ele tem o poder para nos manter eternos. Se os anjos têm alguma certa eternidade, não é por si só esta eternidade. Há uma ligação e uma dependência para com Deus. Pois bem, a eternidade em Deus, ela é por si só, é um atributo dele. Não há nenhuma dependência. Deus não depende de nenhum ser, de nenhum ambiente, de absolutamente nada para ser eterno. Ele é eterno por si só. A Bíblia nos afirma que Jesus também é eterno e ainda nos acrescenta dizendo que ele é o Pai da eternidade. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, nós vemos o próprio Cristo declarando: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele é o Senhor do tempo. Essas mesmas palavras, Deus, através de Isaías, ele também menciona e requer para si essa autoridade e esse atributo de eterno. Isaías capítulo 48, versículo 12. Vamos ler Isaías capítulo 48 e o versículo 12, na qual o próprio Deus ele faz esse relato de si mesmo. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Veja, em Isaías Deus está falando, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse o próprio Cristo está dizendo a mesma coisa, eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus também ele faz menção em João capítulo 8, versículo 58, também mencionando o povo, os judeus e até mesmo Abraão, que é uma figura, um personagem muito importante para os judeus, dizendo que ele já existia, estava presente antes dos judeus pensarem em nascer, ou seja, ter a descendência de Abraão. João no capítulo 8, versículo 58. Vamos ler aqui.
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, antes de Abraão, antes da existência do povo judeu, os israelitas, os hebreus, Jesus já declara a sua existência. Esse eu sou foi o mesmo eu sou mencionado por Deus a Moisés através no Monte Horebe, em Êxodo capítulo 3 e o versículo 14. Bom, diante disso, irmão, antes da encarnação de Jesus, nós vemos que Jesus, ele já estava presente, já existia. E aí João faz essa menção também, justamente no seu evangelho, no capítulo 1 e o versículo 13. João, capítulo 1, versículo 13, 1 ao 3, perdão. Evangelho de João, de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1 e o versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja, irmãos, através do relato de João, nós vemos que Jesus já estava, e ele é mencionado aqui como verbo, e do grego koiné ou koineia, como os irmãos queiram chamar, ou o grego comum, nós vemos aqui que a palavra no original, como o Novo Testamento foi escrito no grego comum ou grego popular, o verbo aqui significa logos, palavra de ação. Então, no princípio era o verbo, a palavra de ação. Estava com Deus, ou seja, Jesus já estava com Deus antes da criação de todas as coisas. Então, a sua presença, a sua existência já estava com Deus. Ele já estava com o nosso Deus. Pois bem, é importante nós destacarmos, e aí João, mais uma vez mencionando João no capítulo 17 e o versículo 5, ele vai fazer justamente essa menção sobre a existência de Jesus antes da criação do mundo, já nos provando que Jesus ele não é uma criação para o mundo, mas ele já existia antes do mundo. João capítulo 17 e o versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existia. Pois bem, mostra a existência de Deus. E Isaías 9:6, fazendo aí a menção das características do Messias, ele vai fazer menção sobre Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Portanto, Jesus não é um ser criado, ele já estava presente com Deus na eternidade. Bom, outros atributos, grandezas e perfeições que só são presentes em Deus, também é possível ser mencionados e descritos em Jesus Cristo. Bom, eu trouxe aqui, eu quero listar aos irmãos algumas desses atributos. Jesus, ele é eterno, conforme Apocalipse capítulo 22, o versículo 13. Ele é soberano, Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele é santo, e eu aqui menciono Atos 3:14, como também a santidade de Deus. E Jesus Cristo é 3 vezes, como Isaías ele descreve quando tem a visão. Jesus, ele é onipresente, Mateus capítulo 18, versículo 20, onisciente, Apocalipse capítulo 2, o versículo 23, e ele é onipotente, Marcos capítulo 13 e o versículo 26. Jesus, ele recebe adoração, somente Deus pode receber adoração, e Jesus recebe. Portanto, um atributo de recebimento de adoração que só Deus tem, Jesus também recebe. João capítulo 8, versículo 38. Deus é o único que pode perdoar pecados.
E Jesus, ele perdoa pecados. E aí eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura comigo em Marcos, capítulo 2 e o versículo 5. Marcos, capítulo 2 e o versículo 5. Versículo 4, para melhor compreensão. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Veja, irmãos, que os escribas justamente vai acusar Jesus, ou eles pensam entre si, discutem entre si, que Jesus está cometendo blasfêmia, porque segundo a lei, segundo a tradição, segundo o conhecimento que eles já tinham, somente Deus pode perdoar pecados. Mas aí Jesus vem justamente para provar a sua divindade, mostrando que ele é Deus, desta forma: ele perdoa pecados e, perdoando pecados, ele também realiza curas. Então, Jesus, sendo divino, ele perdoa pecados. Jesus, em João 6,47, ele promete a vida eterna como Deus assim o faz. E ele também foi exaltado pelos anjos, como os anjos exaltam a Deus, ele também foi exaltado. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. E ele mesmo declara sendo igual a Deus. João capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. O que é importante nós mostrarmos, irmãos, que Jesus não é um Deus. Jesus não é um Deus. Jesus também não é um Deus com D minúsculo. Mas, como alguns grupos religiosos apresentam, dizendo que Jesus é um Deus e um Deus de uma forma minúscula, ou mais um Deus. Não, Jesus é Deus, e é importante nós destacarmos isso, a sua divindade. Ele é verdadeiramente Deus, e não há outro Deus a não ser a Jesus Cristo. Amém? Pois bem, terceiro subtópico mostra que ele esvaziou-se de sua glória, mas ele não perdeu a sua divindade. É importante, irmãos, nós destacarmos aqui que, ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ao versículo 7, nós não cometermos o erro, como alguns cometem, de dizer que Jesus, ao esvaziar-se, ele deixa toda a sua divindade no céu. Não. O que Jesus deixa é a sua glória, é a sua exaltação. Conforme um biblista e um teólogo chamado William MacDonald, ele deixa para nós uma declaração muito importante, e aí eu quero ler para os irmãos aqui o que ele nos mostra. Diz da seguinte forma: há quem chegue ao absurdo de dizer que Jesus deixou de ser Deus. Ou ainda pior, que ele se tornou pecador como nós. Não, ele não foi pecador como nós, ele foi homem como nós. Temos que tomar cuidado para não reproduzir esses erros grotescos, enquanto falamos de kenosis, ou seja, a experiência da humilhação. Ao afirmar que Jesus esvaziou-se de si mesmo, Paulo está nos ensinando que Jesus ocultou a sua glória por baixo de um corpo de carne humana. E isso é importante. A glória ainda estava lá, mas escondida, brilhando apenas em certas ocasiões, como no Monte da Transfiguração, por exemplo. Então, meus irmãos, é importante nós destacarmos que não foi a divindade de Jesus que foi esvaziada, mas Jesus, ele deixa a sua glória, a sua posição exaltada, a qual ele tinha antes da encarnação. A glória que nós já mencionamos aqui em João, no capítulo 17, e nós vamos ler novamente aqui, 17, o versículo 5, a glória que ele diz que ele tinha antes da criação e antes da fundação do mundo. João, capítulo 7, o versículo 5. 17, 5. E a glória, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes
antes que o mundo existisse. Pois bem, irmão, então o que Jesus deixa é a sua glória, a sua posição de exaltação, a posição de honra que ele tem no céu, e ele se esvazia disso e se coloca numa posição de humilhação. E que humilhação é essa? A humilhação que todo homem está sujeito diante do pecado. Quais humilhações é essa? Sofrer as necessidades físicas, fome, sede, estar sujeitos aos problemas da vida. É um tipo de humilhação. E aí Jesus deixa a sua glória, Jesus deixa a sua posição de exaltação e se coloca na posição de homem como nós. Pois bem, tópico 2. Jesus, o verdadeiro homem. Na nossa revista diz assim: a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico, e para saber, gentílico ou gentil quer dizer todo aquele que não é judeu. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. E aí, para provar Jesus o verdadeiro homem, nós vemos aí o primeiro subtópico, Jesus estava no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18, vai fazer esta declaração e essa revelação para nós de uma forma muito intensa e vibrante. Diz assim, 1,18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bom, através desse versículo nós vemos que a revelação de Jesus Cristo, Jesus que já estava presente com o Pai, e ele já estava com o Pai desde a eternidade, desde que tudo antes existisse, ele é a manifestação desse Pai. Ele é a representação corpórea encarnada desse Pai. Hebreus, o autor aos Hebreus, carta aos Hebreus no capítulo 1, também vai fazer certa menção disso para nós. Vejamos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pois bem, isso é importante, mas como responder? O seio está no seio do Pai. O que isso quer dizer mais à frente? Ou uma forma mais profunda de dizer? Bom, eu vou recorrer mais uma vez ao teólogo e biblista William MacDonald, e ele vai falar isso de uma forma bem interessante. Jesus sempre ocupou um lugar de intimidade com o Pai. Quando ele esteve na terra, Jesus ainda estava com o Pai, ao seio do Pai, ou seja, havia uma intimidade, havia um relacionamento muito próximo com eles. Quem se aproximava de Jesus, quem conversava com Jesus, via a ternura do Pai, o amor, via a simpatia, via os pensamentos, via a ternura que só o Pai tem. Então havia uma ligação, havia uma intimidade. Os pensamentos e as atitudes de Deus para com a humanidade foram revelados com o Pai. Somente alguém que tenha uma intimidade tão próxima, e eu digo que o ser humano, na sua condição atual, ele não pode ter essa intimidade que Jesus tem com o Pai. Jesus, ele revela, e ele expressa a imagem deste Pai, ele revela e expressa a sua bondade, o seu amor, a sua ternura e a sua justiça. Pois bem, no segundo subtópico, ele também vai falar sobre profetizando no Antigo Testamento.
a presença de Jesus, a encarnação de Jesus, a manifestação de Jesus, já foi mencionada diversas vezes no Antigo Testamento. Não era uma coisa nova para os judeus. A manifestação do Messias era algo esperada pelos judeus. Entretanto, os escribas e fariseus à época, eles pintaram essas profecias ao seu modo, esperando um Messias que os libertaria, não no sentido espiritual, não libertando do pecado, mas eles esperariam ou esperavam um Messias que o libertassem politicamente, na época das garras de Roma, na qual era o poderio à época. Mas não podemos deixar de mencionar que o Antigo Testamento sempre manifestou e sempre deixou claro, profetizando, que Jesus, o Messias, ele viria. E nós vamos ver que Jesus, ele cumpre todas essas profecias, sendo em característica de nascimento, seja da forma como ele morreu na cruz do Calvário. Então vamos lá. Vejamos aqui, e eu registro para os irmãos, além dos que são mencionados na nossa revista, algumas das profecias que foram mencionadas no Antigo Testamento que se cumpre em Jesus Cristo. A primeira delas foi mencionada pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele menciona isso em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua descendente, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória de Cristo, meus irmãos, a semente da mulher já teria vitória. Cristo já seria vitorioso sobre a serpente, a saber, a antiga serpente que é mencionada através de Satanás em Apocalipse capítulo 20, o versículo 12. Já estava aí anunciado a sua destruição, a destruição de Satanás na cruz do Calvário. Mas a gente pode fazer menção de outras profecias. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés ele vai nos registrar sobre o profeta vindouro, o profeta que é sobre Cristo, que é Cristo, que haveria de vir. Miqueias, que profetiza o lugar de nascimento de Cristo, que foi Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Isaías, que menciona e profetiza o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 e Isaías 53, versículo 1 e os seus subsequentes versículos. Zacarias ele profetiza, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho. Zacarias capítulo 9 e o versículo 9. Davi profetiza a vitória de Cristo sobre os inimigos, Salmos 2, e também está registrado em Atos capítulo 4, versículo 25 e versículo 26. E o próprio Senhor, ele testifica e fala em todo o Antigo Testamento, apontando sobre ele mesmo, em Lucas capítulo 23, o versículo 27, e João 5, 39. Por bem, irmão, nós vemos aí que o Antigo Testamento já profetizara a vinda do Messias, profetizando Jesus Cristo encarnado. As profecias não falam de um Jesus somente divino, mas um Messias encarnado, um Salvador na sua forma de homem, que tinha poderes para salvar a humanidade. O terceiro subtópico vai falar sobre esse Jesus encarnado no Novo Testamento. Irmãos, é importante nós destacarmos aqui que o Novo Testamento não é só um segundo livro ou um segundo volume dos livros bíblicos. Jesus ele não está inserido no Novo Testamento. Ao contrário, o Novo Testamento é justamente o registro do Jesus encarnado, o Deus encarnado. É importante nós destacarmos que Jesus não nasceu no Novo Testamento, mas pelo contrário, mas o Novo Testamento nasceu no Jesus encarnado. Se existe Novo Testamento, é porque há registro e Jesus encarnou-se como homem, o nosso Salvador, e a partir deste acontecimento é que o Novo Testamento existe.
Então, o Novo Testamento quer dizer uma nova aliança, ela tem como base o próprio Cristo. Só existe no Novo Testamento porque Cristo, ele cumpre as profecias e ele faz uma nova aliança com Deus e a humanidade. E por isso a existência do Novo Testamento. O quarto subtópico, ele vai falar sobre Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Bom, Gálatas, a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele vai fazer menção da seguinte forma: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o Jesus, como homem, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. É importante destacar, e é muito importante nós aprofundarmos sobre esse ponto, que o significado de a plenitude dos tempos significa o tempo perfeito, o tempo determinado por Deus para que Jesus viesse a nascer e a morrer pelos nossos pecados. Foi o tempo determinado por Deus. E isso é importante nós destacarmos. Não foi à toa que Jesus nasceu do ventre de Maria, não foi por acidente, não foi num tempo inoportuno. Ele nasceu exatamente no centro da vontade de Deus. Veja, irmãos, que o nascimento de Jesus, ele teve condições desfavoráveis muito grandes. Condições desfavoráveis no âmbito político. Por exemplo, quando Herodes ele persegue o Jesus criança para destruí-lo. Também ele teve perseguições políticas e condições bem desfavoráveis diante das lideranças religiosas daquela época. Jesus também teve uma condição desfavorável no âmbito social. Ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos, os seus conterrâneos, ali na região de Nazaré. Mas não é porque a condição era desfavorável que o tempo do Senhor não havia de se cumprir. Aquilo que Deus havia determinado para acontecer, mesmo em condições desfavoráveis, elas haveriam. E é importante destacar que mesmo diante dessas condições ruins, também haviam condições boas ou favoráveis. E é a partir deste ponto e essa perspectiva que o comentarista ele vai nos apresentar aqui algumas condições favoráveis para não somente o nascimento, mas o estabelecimento de Jesus Cristo, para o seu ensinamento dos evangelhos e a propagação do reino de Deus. Quais são esses pontos? São 3 pontos extremamente importantes aqui e significativos, que são dos povos e culturas. Na nossa revista está fazendo menção deles. O primeiro povo e cultura é o Israel, que através das sinagogas espalhadas por todas as nações, foi importante para Jesus poder visitar aquelas regiões e através da lei, ele fazer uma interpretação correta da lei e se apresentar como o Messias. O segundo povo, que é a Grécia, que através do idioma grego, o grego popular, conhecedor e conhecido de todas as pessoas daquela época, de toda aquela região, fez com que a difusão, a propagação dos ensinamentos de Jesus fosse mais rápidos. E é importante nós destacarmos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5 e Atos 18, 4. Porque diante de várias culturas e nações, o grego ele era predominante em todos os povos. Para que os irmãos compreendam de uma forma melhor, é como o grego vale na Bíblia, como o inglês vale para nós hoje. Mesmo eu chegando na região ou na Europa, eu com o inglês eu consigo me comunicar e eu consigo transitar naquele ambiente. Em qualquer lugar do mundo, de uma maneira pelo menos básica, com inglês eu consigo andar pelo mundo aí. É a mesma coisa que acontecia com o grego. Era uma língua comum para o comércio, para a comunicação da época. E a terceira nação, o terceiro povo,
e cultura que foi muito importante, favorável e determinante, desculpe-me, não determinante, mas que Deus determinara para que Jesus nascesse a esta época, foi a cultura romana, por qual, através das leis e através do governo, Jesus pôde transitar e exercitar seu ministério. E aí é importante nós destacarmos não somente a Jesus Cristo, mas também para os apóstolos. Talvez em Jesus ela não faz tanto sentido as leis e o governo, mas quando nós estudamos a história e a obra realizada de Jesus através do apóstolo Paulo, nós vemos que pela estrutura jurídica daquela época, que era uma estrutura romana, nós vemos que Paulo pôde estender a sua vida de uma forma a andar e a caminhar para pregar o evangelho a uns lugares muito distantes. Nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, quando ele apela para César, quando ele estava sendo julgado, a partir desse apelo que ele faz por ser um cidadão romano, ele é levado a Roma, e através dessa ida dele a Roma, ele tem um período a qual ele está preso de um estado domiciliar, mas através desse período ele pôde escrever inúmeras cartas, pregar para os soldados, então ele se aproveita da estrutura jurídica romana, do governo romano, para que a mensagem do evangelho fosse propagada de uma forma muito mais efetiva e fosse mais longe. Bom, e o quinto ponto aqui é Israel. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Isso é importante nós destacarmos. Jesus ele é muito mencionado como um homem através dos israelitas. Ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, fez moradia em Cafarnaum, ele entrou triunfantemente como rei em Jerusalém, nas mãos de cujas lideranças religiosas foi entregue também para a morte. Ou seja, Israel foi o palco que Deus escolheu para apresentar Jesus, o seu filho, ao mundo. Assim entendemos porque João ele escreve no capítulo 4, versículo 22, dizendo: a salvação vem dos judeus, porque foi através da nação israelita que veio o Salvador do mundo. Foi em Israel, na cidade de Belém, que ele nasce, foi na cidade de Nazaré que ele tem o começo da sua infância. Ele faz uma moradia em Cafarnaum, como Pedro também tinha casa em Cafarnaum. Ele vai em Jerusalém como rei, a sua entrada triunfal em Jerusalém, e também a sua morte de redenção também em Jerusalém, a crucificação a qual salva a toda a humanidade. Pois bem, meus irmãos, chegamos aqui então no terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era, ou não, um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Veja, o primeiro tópico aqui, desse terceiro subtópico, vai fazer menção agora sobre a humanidade. No primeiro tópico nós vimos a divindade. Jesus tinha os atributos que só Deus tinha, portanto isso provava a sua divindade. Mas agora nós vamos ver a humanidade de Jesus. E vemos que a humanidade de Jesus não anula a sua divindade. Veja, é importante nós mencionarmos mais uma vez, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a profecia que mencionava que a descendência da mulher é que seria responsável para destruir e para aniquilar a serpente, a saber, a Satanás, a descendência da mulher, ou seja, um ser humano. E apontava para justamente a encarnação de Jesus. Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 vai mostrar isso para nós. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus não deixou de ser Deus a se fazer homem. Não, isso não aconteceu.
mas ele tomou para si uma nova natureza, uma semelhança de homem. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 7 vai nos mencionar isto. Mas aniquilou-se a si mesmo quer dizer, aniquilou-se a sua glória, a sua exaltação, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. A sua natureza humana não era somente aparente, como alguns em determinados tempos atrás pregavam ou diziam, que Jesus só tinha uma aparência de homem, mas ele não era homem. Não, Jesus, ele é homem, e ele também é Deus, um ser divino. Nós não podemos negar a humanidade de Jesus, porque o ser humano, a criatura, o ser material, ele tem características que o espiritual e a alma não têm. O homem, ele tem fome, ele tem necessidade, ele tem sede. Isso é característico da humanidade, é característico de algum ser material. Então a gente não pode dizer que Jesus ele tinha aparência somente de homem, porque ele teve fome, como registrada por Mateus na tentação, como registrada por João, também faz menção disso. Ele tem não só a aparência, como ele realmente foi e é homem. E eu vou explicar daqui a pouco, mostrando biblicamente que ele ainda é homem. Veja, 2 João, capítulo 1 e o versículo 7, 2 João, segunda carta geral ou universal do apóstolo João, ele vai fazer menção no capítulo 1 e versículo 7 da seguinte forma: porque já muitos enganadores entraram no mundo, as quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então veja, irmãos, como nós vimos na aula passada, sobre uma das ferramentas do anticristo seria dizer que Jesus, de alguma forma, Jesus ele não veio como homem, não é homem, ou ele até não veio. Nós vemos que todos aqueles que dizem que Jesus não é homem, ou que ele não se fez na forma de carne, ele está enganado, ou está enganando. Jesus ele se fez homem porque ele teve fome. Então é uma característica da humanidade, é uma característica daquele que tem uma materialidade e uma característica que tem a carnalidade no sentido material. Jesus ele teve sede, isso é importante, e o apóstolo Paulo menciona justamente escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 2 e o versículo 5, justamente sobre essa humanidade de Cristo. 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Jesus, depois que morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou dentre os mortos, ele não deixou de ser homem. Pelo contrário, ele continuou sendo homem, mas no seu corpo glorificado, que é uma representação para nós e um simbolismo do que acontecerá conosco também. Nós também receberemos esse corpo glorificado, como o apóstolo Paulo nos mostra na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 a seguir. Então Jesus, ele ressuscita, mas ele ainda permanece como homem no seu corpo glorificado. Não é à toa, e a célebre texto eu acho muito lindo, quando ele se apresenta aos seus discípulos e Tomé, ele não somente vê, mas ele toca. Jesus o convida a tocar nas marcas das suas mãos, onde o prego ele foi fixado. Então, ao tocar em Jesus Cristo, mostra a sua materialidade, o seu corpo, a sua humanidade ainda estava presente. E é importante que ele nunca se envergonhará desta humanidade. Não é à toa que, através de Hebreus, capítulo 2, versículo 11, ele nos chama de irmãos, ou seja, demonstrando uma semelhança conosco. Ele é a única pessoa do universo que é Deus e, ao mesmo tempo, homem. Como ele nunca deixou de ser Deus quando ele veio à Terra,
ele também não deixou de ser homem depois que ele retorna ao céu. A diferença é que agora ele ressuscita e ele retorna ao céu no seu corpo glorificado, material, mas glorificado. Pois bem, o Jesus, o homem perfeito, também é mencionado para nós como o último Adão. Bom, quem faz essa menção e adjetiva Jesus dessa forma é Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o seu versículo 45, ele vai fazer menção desse último Adão. Vamos ler. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que isso significa, irmãos? Bom, isso está inserido, obviamente, no contexto da ressurreição, mas Paulo ele está fazendo um contraste, um paralelo entre Adão, o primeiro Adão, que é o homem sujeito às doenças, sujeitos ao envelhecimento, sujeito à morte, sujeito à sepultura, obviamente, comparada com o Jesus, que é o último Adão, que é justamente o contrário de tudo isso. Porque o último Adão ele não está mais sujeito à doença, não está sujeito ao envelhecimento e ele não está mais sujeito à morte. Então veja, se Adão era a cabeça da humanidade caída, Jesus, o último Adão, é a cabeça da humanidade redimida. Ou seja, em Cristo nós temos a esperança de ter uma humanidade perfeita. Veja, não é só no sentido moral, não é só nesse sentido moral, mas também no sentido físico, livre de todo pecado, livre do envelhecimento, livre das fraquezas e livres da morte. Acompanhe aí, ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 54 a seguir, que ele vai fazer essa menção para nós sobre essa característica que Jesus tem, que ele nos dá também por herança e que nós teremos, através dele, também essa capacidade. Qual é? E quando isto que é corruptível, ou seja, esse primeiro Adão, corruptível, falho, pecaminoso, fraco, sujeito à morte, se revertir da incorruptibilidade, ou seja, o último Adão, que não está sujeito mais à fraqueza, ao envelhecimento, à doença e à morte, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Na vitória, desculpe-me. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vitória não é nossa. A vitória é por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse corpo glorificado, essa incorruptibilidade, a capacidade de não mais morrer, a capacidade de não envelhecer, esse poder de não estar mais sujeito às doenças, se dá por presente e herança de Jesus Cristo, o último Adão. O primeiro Adão nos deixou o legado, a herança da doença, da morte, e o último Adão nos deixa a herança e o legado e a promessa da vida eterna. O terceiro subtópico, ele vai tratar aqui conosco sobre Jesus, o homem perfeito. Ele foi perfeito na sua humanidade, ele foi perfeito na questão de ser o Adão que tem, o último Adão que tem uma herança para nós, uma herança perfeita e santa. E Jesus é o homem perfeito também na perspectiva espiritual e uma perspectiva moral. João capítulo 8 e o versículo 46... João capítulo 8 e o versículo 46 diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? E se
E se vos digo a verdade, por que não credes? Meus irmãos, façamos uma reflexão. Quem é que pode dizer isso? Quem dentre vós me convence de pecado? Eu tenho certeza, se nós fizéssemos essa pergunta a qualquer pessoa, essa pessoa apresentaria para nós algum histórico nosso onde mencionaria o nosso pecado. Mas Jesus, ele tem a capacidade e a ousadia, por ser quem ele é, de fazer essa pergunta retórica: quem é que me convence do pecado? A resposta é retórica porque nós sabemos a resposta. Desculpe-me, a pergunta é retórica porque nós sabemos a resposta. Porque ninguém pode apontar pecado em Jesus Cristo. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que nenhuma criatura, nenhum ser pôde apontar pecado em Jesus Cristo. Veja, aos irmãos aqui é importante nós destacarmos que Jesus, nenhum dos homens, ele apresenta o pecado de Jesus, pelo contrário, menciona o seu poder, menciona o seu poderio. A nós, homens, qualquer um pode apresentar o nosso pecado e apontar as nossas falhas. É muito fácil isso, porque nós somos, ainda carregamos a herança maldita deixada por Adão, a saber, o legado do pecado. Então somos falhos, somos imperfeitos. A Bíblia comprova de alguma forma o meu pecado, a minha falha, algum erro meu. E aí é importante nós destacarmos, irmãos, o que Charles Spurgeon, ele vai fazer menção. Há pecado na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Ou seja, o pecado ele está presente no homem mais santo do mundo. Qualquer homem que nós formos listar que seja santo, nós encontraremos pecado nele. Nós encontraremos maldade na mulher mais benigna do mundo. Qualquer mulher que nós mencionarmos como benigna, bondosa, nós podemos apontar alguma maldade, porque o homem ele é imperfeito. Mas em Jesus eu não posso encontrar isso. Pelo contrário, Jesus ele calou todos os seus adversários e chamou eles para apresentar qualquer um de seus pecados, eles não pôde. Isso é importante nós destacarmos. Veja, os anjos declaram que ele é santo. Lucas capítulo 1, versículo 35 vai fazer menção disso. Vamos até ler para poder confirmar o que eu estou dizendo. Lucas 1, 45. Ele vai fazer essa menção aí para nós. 1,35, desculpe-me. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O próprio Pai deu testemunho dele como Filho amado, Mateus 3,17. Os demônios respeitam e tremem diante do Santo de Deus. Lucas capítulo 4 e o versículo 34 vai menção disso. O próprio Pilatos, representante de Roma, ele declara em João 19,4: não acho nele motivo algum de acusação. E os apóstolos, eles testemunham através dos seus ensinamentos, e eu faço menção aqui de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, sobre a retidão impecável de Jesus Cristo. E ele mesmo ele vai fazer menção, calando os judeus justamente dessa forma. E que é João 8,46, ele vai fazer a pergunta retórica: quem dentre vós me convence de pecado? Nenhum deles poderia fazer nenhum convencimento ou apontamento de Jesus como pecador. Isso prova para nós, esses versículos, que Jesus era um homem perfeito na sua moralidade. Os céus e a terra, principados e potestades, todos declaram que Jesus é santo, como diz o hino. Então, portanto, irmãos, nesse sentido, nós podemos dizer que Jesus não foi apenas humano como nós, mas ele foi humano superior a nós, visto que jamais deixou contaminar-se pelo pecado. Nós não podemos dizer de nenhuma forma que Jesus foi maculado pelo pecado,
Não, a sua conduta como homem, ela foi perfeita. A sua moralidade, ela foi perfeita. A sua espiritualidade, ela foi perfeita. Isso é esperança para nós. Nenhum dolo achava-se em seus lábios. Ele era perfeito em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Pois bem, irmão, a nossa conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então concluímos e finalizamos aqui, irmãos, provando que Jesus, ele é o homem perfeito na sua humanidade, ele foi divino, 100% divino. Jesus, ele foi humano, e dentro da sua humanidade nós não encontramos nenhum pecado, e é importante destacar que na humanidade de Jesus, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, ele sendo tentado, ele não errou, ele não pecou, ele não cedeu. E aí a gente pode apresentar a perfeição de Jesus. E com essa perfeição vem a nossa esperança. Porque sendo perfeito, ele estava habilitado, ele cumpria todos os requisitos do próprio Deus para ser o Messias e o Redentor da humanidade. A nossa esperança, ela está pautada em Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que você possa compartilhar, curta esse vídeo, divulgue para todas as pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, deixe aí nos seus comentários, ou você pode aí entrar em contato comigo para tirar outras dúvidas. E nós estaremos por aqui até quando Jesus nos permitir, continuando e apresentando as próximas aulas. Que Deus os abençoe e oremos pelo mundo, pela humanidade, pela nação, sabendo que em tempos de crises, em tempos de dificuldades, nós não nos esqueçamos que a nossa esperança está em Cristo Jesus.